Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 1. Domingo passado, eu pedi oração aos irmãos para que hoje a gente tivesse, com a permissão do Senhor, iniciando o livro de Marcos. E é isso que vamos fazer nessa noite. Marcos, capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Como é o primeiro capítulo, eu vou tentar trazer um panorama, uma pequena introdução sobre algumas coisas deste livro. Depois a gente entra no assunto de hoje. Amém, irmãos? Marcos capítulo 1, vamos ler até o 11. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Pai, mais uma vez oramos a ti, pedindo a ação do teu Santo Espírito na minha vida, no meu coração, na vida de cada irmão, no coração, na mente de cada um, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. É assim que já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é considerado um dos evangelhos sinóticos. Já falei aqui para os irmãos, a gente ouviu muito essa palavra em Mateus, quando estava expondo aqui Mateus. E sinótico vem de semelhante, sinótico vem de ver conjuntamente. Ver conjuntamente com quem? Com Mateus, com Lucas, né? Temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, porque eles precisam se ver conjuntamente. É importante que você, quando estiver em Marcos, você também observe Mateus, também observe Lucas, e assim, onde você estiver com qualquer um desses livros. Então, Marcos é mais um livro desse, mais um evangelho sinótico. O evangelho de Marcos também é considerado o primeiro evangelho que foi escrito. A gente vê, primeiro evangelho ali, a gente vê Mateus, não é isso? Na ordem ali da Bíblia que temos, a gente vê Mateus, mas o primeiro evangelho que foi escrito foi Marcos, tá certo? Muitos estudiosos, a maioria dos estudiosos concordam com isso. Marcos tem 661 versículos e Mateus reproduz 606 desses versículos. Há apenas 55 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus, mas Lucas utiliza 31 desses versículos. O resultado é que há somente 24 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus
ou Lucas. Isso parece provar que tanto Mateus quanto Lucas usaram o Evangelho de Marcos como fonte. Então, os estudiosos também acreditam que Mateus usou o Evangelho de Marcos também como fonte, e Lucas também usou o Evangelho de Marcos também como fonte. No entanto, poderíamos perguntar por que 4 evangelhos? E aí eu quero lembrar você que cada um foi escrito a um público diferente. Mateus foi escrito para os judeus, e Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos escreveu para os romanos. Vejam, Mateus foi para os judeus, Marcos escreveu para os romanos e apresentou Jesus como servo, certo? Aquele que serve. Lucas escreveu para os gregos e apresentou Jesus como homem perfeito. João escreveu um evangelho universal e apresentou Jesus como Deus, que é aquele o verbo encarnado. Assim, por que 4 evangelhos? Porque os evangelhos foram endereçados a pessoas diferentes e com propósitos diversos. Acerca do autor do livro de Marcos, também a maioria dos estudiosos, eles concordam em dizer que o autor do livro de Marcos é o próprio Marcos, certo? E esse nome também as escrituras vai nos dar outras informações. Por exemplo, o nome dele é João Marcos, tá certo? Se vocês ouvirem falar sobre João Marcos é Marcos aqui que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele também era filho de Maria, que Atos vai dizer que era uma cristã que hospedava cristãos em sua casa, certo? Então isso significa que Marcos tinha uma mãe, uma família abastada de bens, que hospedava cristãos em sua casa, e também isso significa que Marcos estava muito familiarizado com a igreja, tá certo? Desde sua juventude, porque a sua mãe hospedava cristãos em sua casa, certo? Em segundo lugar, Marcos participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Vai ver isso em Atos 12. Então, Marcos era auxiliar de Barnabé, tá certo? Marcos também desistiu da primeira viagem missionária no meio do caminho, está em Atos 13. Não sabemos precisamente as razões que levaram Marcos a desertar dessa viagem, né? Hernandes Lopes vai dizer que pode ter sido por 3 razões. Primeiro, Paulo decidiu largar a região costeira e ir para o interior, onde os perigos eram imensos. Então, pode ser um motivo de Marcos ter desistido da caminhada, da viagem missionária. Paulo passou a ocupar a liderança da viagem, até então ocupada por Barnabé. Então, quando Paulo toma a liderança da viagem, possa ser que Paulo também não quis que Marcos fosse, certo? E também um outro motivo seria a insegurança característica de sua própria juventude e inexperiência. Ele era ainda muito novo, muito inexperiente. Em quarto lugar, Marcos é rejeitado por Paulo na sua segunda viagem missionária. A gente vê em Atos 15, do 37 a 40, Paulo rejeitando Marcos na sua segunda viagem missionária. Outra coisa que sabemos também das Escrituras é que Marcos é primo de Barnabé. Outra coisa bem importante que sabemos é que Marcos também esteve preso com Paulo em Roma. Outra informação é que lá em Filemon, a Escritura vai nos deixar ciente de que Marcos passa a ser cooperador de Paulo. Observa-se também que Marcos foi chamado por Paulo para assisti-lo no final da sua vida, né? Isso nos prova a mudança de conduta de Paulo, bem como a mudança de conceito acerca de Marcos. Marcos era também considerado, uma informação importante, que Marcos era considerado um filho de Pedro na fé. Provavelmente, né, Marcos teve um estreito relacionamento com Pedro. O apóstolo Pedro chama de meu filho, lá em 1 Pedro 5,13. Possivelmente,
o próprio Pedro o tenha levado a Cristo e seja seu pai na fé. Quando Pedro foi solto da prisão, foi para a casa de Maria, mãe de Marcos, onde a igreja estava reunida, que Pedro vai. Marcos é apontado pela maioria dos estudiosos como jovem que se vestiu com um lençol para ver Jesus, em Marcos 14, do 51 ao 52. As escrituras também, e a maioria dos estudiosos vão confirmar que Marcos é o autor deste livro. A data e o local em que o Evangelho foi escrito está entre 55 a 70 depois de Cristo. Provavelmente foi nessa época. Para quem Marcos escreveu o Evangelho, quando você estiver lendo um livro, é importante também que você entenda para quem ele escreveu. Marcos escreveu o Evangelho para os romanos, para os cristãos que viviam em Roma. E o William Hendricks diz que Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma por um resumo dos ensinos de Pedro. Então, há quem diga que Marcos aprendeu muito sobre a pregação de Pedro. Ele acompanhava o ministério ali de Pedro. Ele aprendeu muito com Pedro. Pedro é o pai na fé. E Marcos lá na frente, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever Marcos aquilo que ele aprendeu, que ele ouviu de quem? De Pedro, do seu pai na fé. É também importante saber qual era a situação de Roma nesse século I. As informações vão nos dizer que Roma, quando o imperador Augusto morreu no ano 14 depois de Cristo, Roma era uma cidade esplêndida. Ele chegou a gabar-se que tinha herdado uma cidade de barro e feito dela uma cidade de mármore. A capital do império tinha cerca de 1 milhão de habitantes e hospedava várias culturas, povos e religiões. O porto de Roma, Ostia, tornou-se o centro do comércio mundial. Havia uma riqueza ostensiva na cidade de Roma. Construções monumentais eram erguidas e o luxo dos ricos era exorbitante. Ao mesmo tempo, havia também uma extrema pobreza e miséria. Os navios despejavam seus produtos por intermédio dos braços surrados dos escravos. Na cidade prevaleciam, veja a situação de Roma, na cidade prevaleciam a corrupção, a anarquia e a decadência moral. A bebedeira e a orgia faziam subir um mau cheiro repugnante de reluzente metrópole. Foi para essa cidade, enfeitiçada pelo prazer, que Marcos escreveu o seu Evangelho. Nessa cidade do prazer e do luxo, uma igreja foi plantada. Essa igreja foi duramente perseguida a partir do ano 64 depois de Cristo. Os cristãos eram queimados vivos, lançados nas arenas para serem pisoteados pelos touros, enrolados em peles de animais para serem devorados pelos cães raivosos. E foi para essa igreja mártir que Marcos escreveu seu Evangelho. Havia martírios atrás de si e à sua frente. No versículo 1, vemos a mensagem central do Evangelho de Marcos. A palavra diz no versículo 1, olhe para a sua Bíblia, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho. De quem? De Jesus. Jesus que é quem? O Cristo. O Cristo que é quem? O Filho de Deus. O primeiro versículo desse Evangelho, ele é tanto o título do livro, podemos dizer que é o título do livro, como também o resumo do conteúdo do livro. Ele traz, Marcos vai trazer a mensagem central. A mensagem é sobre quem no livro de Marcos? A mensagem central é Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos está introduzindo aqui o conteúdo de todo o Evangelho de Marcos. A parte mais importante do Evangelho, meus irmãos, não é o que nós devemos fazer, mas o que Deus fez por nós em Cristo. O Evangelho não é discussão nem debate, mas uma proclamação.
O Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo, sua vida, obra, morte, ressurreição, seu governo e sua segunda vinda. Um autor chamado James Askin, ele diz que Cristo criou o Evangelho pela sua obra, ele pregou o Evangelho pelas suas palavras, mas ele é o próprio Evangelho. Marcos, então, ele vai direto ao assunto, e já no primeiro versículo destaca o título pleno do Senhor, que abarca sua humanidade, sua missão redentora e sua divindade, dizendo que este homem é Jesus, sua humanidade. Ele é ungido de Deus, ou seja, ele é o Cristo, e ele é plenamente divino quando diz Filho de Deus. Marcos iniciou sua mensagem revelando-nos a essência do Evangelho. Sem essa gloriosa doutrina, diz John Charles Hill, não teríamos nada sólido debaixo dos nossos pés. Nossos corações são fracos, nossos pecados são muitos. Nós precisamos de um Redentor que seja capaz de salvar completamente e libertar-nos da ira vindoura. Nós temos esse Salvador que é Jesus Cristo. Como diz Isaías 9, versículo 6, Ele é o Deus forte. Amém, irmãos? Então, o primeiro versículo inicia isso, trazendo tanto o título do livro, quanto também um resumo de todo o seu conteúdo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora eu chego ao versículo 2 ao 11, com o tema a legitimidade do ministério de Cristo. A legitimidade do ministério de Cristo, irmãos, Marcos, ele inicia o Evangelho de Cristo apresentando várias testemunhas que legitimaram o ministério de Cristo. O próprio Marcos foi a primeira testemunha, depois ele cita o testemunho dos profetas, de João Batista, bem como o testemunho do Pai e do Espírito Santo. E primeiro eu quero dizer a você que a legitimidade do ministério de Cristo, ele é legítimo o seu ministério, em primeiro lugar, pelas Escrituras. Versículo 2 diz o seguinte: conforme está o que, irmãos? Escrito. Conforme está escrito. A legitimidade do ministério de Cristo está atestada pelas Escrituras. A palavra do Senhor está dizendo, é verdade, é legítimo, conforme está escrito. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que a vida de Cristo foi prometida pelo próprio Deus. Quando a palavra diz conforme está escrito, porque foi prometida pelo próprio Deus desde o Antigo Testamento. A vida de Cristo não foi um acidente. A vida de Cristo já vem sendo anunciada desde o Antigo Testamento, desde o primeiro livro. Adolf Poe diz que aonde Jesus chegava, o Antigo Testamento vinha com ele, pois quem não conhece o Antigo Testamento não pode conhecer a Jesus completamente. John Charles Hill diz que o Evangelho de Cristo é o cumprimento das Escrituras. John Charles Hill também vai dizer, irmãos, que quando a gente fosse ler o Antigo Testamento, a gente não era para estar procurando ali somente Davi, Moisés, os profetas, era para a gente estar com sede, tentando enxergar, pedindo isso ao Espírito Santo, para a gente chegar a Jesus, porque Jesus vem sendo anunciado desde o Antigo Testamento. Jesus não entrou no mundo por acaso, nem de modo próprio. Sua vida foi prometida, profetizada e preparada. Jesus foi prometido desde os tempos eternos. Se a gente observar lá em Gênesis 3, versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer que ia vir o descendente da mulher, que ia pisar na cabeça da serpente. Já está anunciando que Jesus ia vir. Jesus Cristo, Filho de Deus, ia vir. Ia pisar na cabeça da serpente. Gênesis 3, capítulo 15. Os patriarcas falaram de Jesus.
Todos os profetas apontaram para Jesus. O Antigo Testamento anuncia sua vinda. O Antigo Testamento anuncia seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua segunda vinda. O Novo Testamento descreve o seu nascimento, sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e estabelecimento da sua igreja, por meio dos apóstolos cheios do Espírito Santo. Ou seja, tudo estava escrito e determinado, como ouvimos no versículo 2 e lemos, conforme está escrito. Jesus está presente em todo o Antigo Testamento. Se lembrarmos de João 5,39, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela o que é a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Toda a Escritura testifica de Jesus. Então, meus irmãos, o ministério de Jesus é legitimado pelas Escrituras, em primeiro lugar, porque foi prometido pelo próprio Cristo. O ministério de Jesus Cristo, a sua vinda, em segundo lugar, ela foi profetizada por Isaías, capítulo 2, versículo 3. O texto diz: conforme está escrito na profecia de Isaías, ou seja, já havia profetizado por Isaías cerca de 700 anos atrás da vinda de Jesus Cristo a esse mundo. Ele diz: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Versículo 3: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É um texto que está escrito em Isaías 40, versículo 3. O ministério de Jesus é legítimo, porque é prometido pelo próprio Pai. A sua vinda é legítima, seu ministério é legítimo, porque foi profetizado por Isaías séculos antes de Cristo. Isaías anunciava o precursor do Messias. Deus preparou o mundo para essa vinda, mantendo viva a profecia e a esperança da chegada do Messias. Em terceiro lugar, seu ministério é legítimo, a vida de Cristo é legítima, porque foi profetizada por Malaquias, não somente por Isaías. Esse versículo 2 que a gente está lendo, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Marcos cita aqui Isaías, mas também menciona a profecia dada por Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: eis que eu envio, o próprio Deus, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Embora Marcos faça a citação de dois profetas, Marcos ele menciona apenas Isaías, pois era o mais popular dos dois. Essa profecia de Malaquias é anunciada 400 anos de Cristo, antes de Cristo. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, é o último livro ali para a gente chegar no Novo, é o livro de Malaquias. E cerca de 400 anos antes já anunciava também a vinda do ministério de Cristo. O outro teólogo ele diz que as palavras mensageiro e voz referem-se a quem? A João Batista, o profeta que Deus enviou para preparar o caminho para o seu filho. Então, naquele tempo, com certeza já havia pessoas que negavam esse ministério. E a gente vê que o ministério de Cristo, a legitimidade do seu ministério, em primeiro lugar, é legítimo por conta das Escrituras. O próprio Deus anunciou, Isaías anunciou, Malaquias anunciou. Em segundo lugar, é legítimo pelo precursor, versículo 4 ao 6. Em primeiro lugar, a natureza do ministério do precursor. Veja
Qual é a natureza do ministério do precursor? O evangelista Marcos destaca 3 fatos. Primeiro, ele vai adiante do Senhor, abrindo o caminho, versículo 2, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face. Ele vai diante do Senhor, abrindo o caminho do Senhor. Ele diz: o qual preparará o teu caminho. Como um emissário do rei, ele vai adiante, removendo o lixo e os obstáculos do caminho, tapando os buracos da estrada para a chegada do rei. Adolf Hippoi, ele diz que João Batista era um mestre de obras da construção de estradas espirituais. João Batista vem como precursor, aquele que vem antes de Jesus para preparar o caminho da vinda de Jesus. Ele não é antes de Jesus, tá certo? Mas ele vem antes para anunciar. Outro autor, ele diz que nos tempos antigos, antes de um rei visitar qualquer parte do seu reino, um mensageiro era enviado para preparar o caminho. Isso incluía a reparação de estradas e a preparação do povo. Então João Batista preparou o caminho do Senhor ao chamar a nação ao arrependimento. Sua tarefa era preparar o coração das pessoas para receber o Messias. E João Batista, observa-se em João Batista que ele era um homem humilde, embora ele tenha sido tão elogiado pelo próprio Senhor. O Senhor disse em Mateus 11:11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista é um homem humilde, embora tenha sido proclamado por Jesus como o maior de todos os profetas. Ele se sente indigno de fazer o papel de um escravo, quando ele diz no versículo 7, olhe para a sua Bíblia, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Ele se acha indigno de fazer o papel de um escravo, desatar as correias das sandálias de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele sabe quem ele é e ele sabe quem é Jesus. Ele se põe no seu lugar e alegra-se com a exaltação daquele a quem veio preparar o caminho. Ele é como um telefonista, só abre o caminho para você entrar em contato com a pessoa que deseja falar. Quando essa pessoa entra no cenário, João Batista sai de cena. João Batista claramente exaltou a Jesus e não a si mesmo. Ele reconheceu a superioridade de Cristo quanto à sua pessoa e quanto à sua missão. Então, meus irmãos, o ministério de Cristo é legítimo por conta do precursor. A natureza do ministério do precursor ele vai adiante do Senhor, abrindo o caminho do Senhor. Segundo lugar, ele é a voz que clama no deserto. Versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista, embora seja da classe sacerdotal, um levita, foi chamado por Deus para ser profeta. João Batista, observamos que ele não prega no templo, nem nas praças da cidade santa para a elite judaica. Ele prega no deserto da Judéia, nas terras ruins e ondulosas, localizadas entre as montanhas e o Mar Morto. Ele não é um eco, ele é uma voz, ele é a boca de Deus. Bruce Barton vai dizer que João escolheu pregar no deserto por 4 razões: distanciar-se de qualquer distração, chamar a atenção do povo, romper com a hipocrisia dos líderes religiosos que preferiam o conforto em vez de fazer a obra de Deus, e cumprir a profecia de Isaías. A palavra clamar significa clamar com profundo sentimento. João Batista era uma tocha acesa. Ele pregava com paixão, com profundo senso de urgência. Em terceiro lugar, observando a natureza do precursor, ele prepara o caminho do Senhor. Versículo 3 diz: endireitai as suas veredas.
O trabalho de João Batista era preparar o caminho para Jesus. O verbo preparar aqui está no imperativo, representando que João está falando como um general aos seus comandados. João Batista faz 4 coisas importantes nessa preparação. Primeiro, ele aterra os vales. Um vale, meus irmãos, é uma depressão que separa 2 montes, né? A gente costuma dizer que Natuba está ali num vale. É uma depressão que separa 2 montes. João Batista veio para unir o que estava separado. Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então ele aterra os vales. Ele nivela os montes. Os montes falam de soberba e incredulidade. Esses montes são os obstáculos no caminho. Eles precisam ser removidos pelo mensageiro da palavra de Deus. Então ele nivela os montes. Ele endireita os caminhos tortos. O caminho torto fala de vida dupla, de ausência de integridade. Deus não se contenta, meus irmãos, com a aparência, com uma máscara. Então João Batista veio clamar, chamar a nação a uma volta sincera para Deus, mais do que simplesmente uma expressão vazia de religião. João Batista ele aplanha os caminhos escabrosos. Escabroso é tudo aquilo que está fora do lugar. João Batista veio para colocar as coisas certas e exortar as pessoas a acertarem suas vidas com Deus. Em segundo lugar, observamos o conteúdo do ministério do precursor. E 2 verdades podemos dizer aqui. A primeira dela é o batismo de arrependimento, versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Para quê? Para a remissão de pecados. O arrependimento, meus irmãos, é o portal do Evangelho. O arrependimento tem 2 lados: dar as costas ao pecado e voltar a face para Deus. O arrependimento implica mudança de comportamento. É voltar-se do pecado para Deus. Não há boas notícias do Evangelho para aqueles que permanecem em seus pecados. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Só aqueles que choram pelos seus pecados com as lágrimas de arrependimento podem alegrar-se com a dádiva da vida eterna. O batismo, precisamos também dizer isso, não oferece perdão. O batismo, meus irmãos, é um sinal visível que revela que a pessoa está arrependida e recebeu o perdão de Deus dos seus pecados. O batismo era acompanhado, se você observar na leitura, de confissão também de pecados. Observando Mateus diz isso. Confessar é concordar com o veredito de Deus sobre o pecado e expressar o propósito de abandoná-lo para viver para Deus. William Barclay, ele fala que os pecados devem ser confessados a 3 pessoas distintas. Você que precisa confessar seus pecados, precisa ser confessado a 3 pessoas distintas. Primeiro, a si mesmo. Somente quem tem convicção de pecado pode fazer uma sincera confissão. Isso nos lembra o filho pródigo. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele diz: pequei. Ele está confessando o seu pecado, confessando para si mesmo também. Davi disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Segundo, depois de confessado para si mesmo, você precisa confessar aqueles a quem ofenderam. É necessário eliminar as barreiras humanas antes que caiam as barreiras que nos separam de Deus. Então o homem precisa confessar seus pecados a si mesmo e a quem ferimos. O pecado também deve ser confessado, em terceiro lugar, a Deus. O fim do orgulho é o princípio do perdão. Deus tem prazer na misericórdia, é rico em perdoar e não rejeita, a Bíblia diz, um coração quebrantado. Segunda verdade anunciada por João Batista, além de ser um anúncio de um convite ao arrependimento, João Batista ele anuncia sobre a remissão de pecados. Apareceu João Batista no deserto,
pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O verdadeiro arrependimento não é remorso, não é também um exame profundo doentio. Ele não produz doença emocional, mas o verdadeiro arrependimento produz redenção, libertação, perdão e cura. A palavra remissão traz a ideia de mandar embora e nos recorda a gloriosa promessa de que Deus perdoa os nossos pecados e os manda embora, afastando-os de nós como o Oriente afasta-se do Ocidente, desfazendo-os como a névoa, lançando-os nas profundezas dos mares. Em terceiro lugar, os resultados do ministério do precursor. Qual eram os resultados? O primeiro resultado foi o impacto sobre as pessoas, versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A mensagem de João trouxe um profundo despertamento em toda a nação judaica. Depois de 400 anos de silêncio profético, a mensagem de João acordou a nação de sua sonolência espiritual e trouxe uma poderosa movimentação das multidões em toda a Palestina. A nação estava cansada com os grupos religiosos sem vida que existiam em Israel, fariseus, saduceus e essênios. Nesse cenário de desesperança política e religiosa, a palavra de Deus veio a João. O próprio Jesus disse acerca de João: ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. João Batista não tinha títulos, diplomas ou quaisquer outros atrativos aplaudidos pelo mundo, mas tinha o poder de Deus e a unção do Espírito. Apesar da sua inigualável popularidade, a ponto de atrair para o deserto toda a nação, parece-nos que poucas foram as pessoas realmente convertidas. Charles Hillier nos alerta o seguinte, irmãos, sobre o perigo de sermos iludidos pela popularidade e o perigo de confundirmos multidão congregando na igreja com genuína conversão. Ele diz que não é suficiente ouvir e admirar pregadores populares. Ele diz que não é prova de conversão adorarmos num lugar onde uma multidão se congrega. Devemos nos certificar de que estamos ouvindo a própria voz de Cristo e o seguindo. Até agora vimos 2 pontos. O ministério de Jesus é legítimo. Primeiro ponto, porque as Escrituras anunciaram. O próprio Deus anunciou a sua vinda. Cristo foi profetizado por Isaías. Cristo foi profetizado por Malaquias. E a gente vê se cumprindo. É legitimado também pelo precursor. Temos um precursor que está abrindo o caminho, onde ele diz: importa que o Senhor cresça e que ele diminua. Né? Às vezes a gente vê muitas pessoas se exaltando, esquecendo que quem tem que ser exaltado é o Senhor. Veja que o ministério de Jesus é legitimado também pelo precursor. Ele é alguém que sai de cena e prepara o caminho para aquele que é antes e depois dele. Ele é a voz que clama no deserto. Ele não está preocupado em pregar com roupas luxuosas ou em lugares luxuosos, mas ele está pronto a ir para onde o Senhor envia. A mensagem dele é o Evangelho. Ele prepara o caminho do Senhor. Ele batiza com batismo de arrependimento e confissão de pecados. Ele anuncia a remissão de pecados. E a gente vê o povo indo até João Batista, acontecendo algumas conversões. E uma pergunta que Hernandes Lopes faz é:
por que João impactou as pessoas? É uma boa pergunta. Por que João impactou as pessoas? Primeiro, porque João viveu o que pregou. Isso serve muito para nós. Não apenas para quem prega, mas para nós, que nossa vida é uma pregação também. Por que João impactou as pessoas? Porque ele viveu o que pregou. A vida do pregador fala mais alto do que sua mensagem. O sermão mais eloquente é o sermão da vida. João não era um eco, mas uma voz. João não era luz, mas era como uma vela. Brilhou com a mesma intensidade enquanto viveu. João era corajoso e denunciou o pecado na vida do povo, dos líderes religiosos, dos soldados e do rei. Segundo, porque João era um homem humilde, apesar de sua popularidade, apesar de ser primo de Jesus, ser o precursor do Messias, ele se considera menos que um escravo, indigno de desatar-lhe as correias das sandálias. Outro fato digno de mencionar é a centralidade da mensagem anunciada pelo precursor. A centralidade da mensagem de João era Jesus. Ele exaltou a Cristo, ele apontou para Cristo, revelou que ele era mais poderoso do que ele, afirmou que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Essa é a tarefa de todo fiel ministro, apontar para Jesus como o único que pode salvar e para o Espírito Santo como aquele que transforma o pecador. Destacamos ainda a peculiaridade do mensageiro. Versículo 4 e versículo 6 nos mostra que João, versículo 4, apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Versículo 6, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Veja a peculiaridade do mensageiro. Em primeiro lugar, por causa do lugar onde pregava. Ele não pregava na cidade, como já foi dito nesta noite, no templo, na praça, mas num lugar estranho, distante, inadequado. Mesmo assim, as multidões afluíam em todos os lados para ouvir. Em segundo lugar, João era um mensageiro estranho por causa da sua dieta alimentar. João Batista não era homem dado aos finos banquetes, viveu longe dos holofotes, era homem de hábitos frugais. Ele alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhotos eram considerados alimentos limpos para os judeus. Em terceiro lugar, por causa da sua vestimenta, João não usava roupas finas. Ele rompeu com o elitismo da classe sacerdotal, a aristocracia burocrática dos saduceus. Ele assemelhou-se ao profeta Elias. Para o seu tempo, ele era um homem de hábitos estranhos e não convencionais que divergia do padrão. Depois de observar, de responder essas perguntas, porque João impactou as pessoas, e observar essas peculiaridades, o ministério de Jesus, em terceiro lugar, ele é legitimado pelo seu próprio ministério. Sabe por quê? Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. O ministério de Jesus é legitimado pelo seu próprio ministério, porque é um ministério de poder. Ele é poderoso. Diante de Jesus, o maior de todos os homens sente-se indigno de desatar-lhe as correias das sandálias. Jesus tem a preeminência. Diante de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. João Batista reconhece isso. Ele diz: após mim vem aquele que é mais poderoso do que ele. Ele tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre a morte. Eu dizia isso hoje à minha mãe. Ele tem toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra. O ministério de Jesus é legitimado pelo seu próprio ministério, porque ele é poderoso, e em segundo lugar, porque ele batiza com o Espírito Santo. Versículo 8.
João Batista diz: eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. João Batista com água, mas Jesus, meus irmãos, batiza com Espírito Santo. A água que João Batista usava e que a gente usa é apenas o símbolo do Espírito, porque só Jesus pode dar o Espírito Santo. Jesus é o agente do batismo com o Espírito Santo. Ele foi para o Pai, ele disse, para derramar o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é visto como o batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12:13, que diz o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. E isso é sinônimo de conversão. Quando o Senhor nos converte, somos batizados com o Espírito Santo. Em terceiro lugar, o seu ministério é legitimado pelo seu próprio ministério de poder, de batismo com o Espírito Santo, e porque ele se identifica também com os pecadores. Versículo 9: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia. Jesus vem de onde? De Nazaré da Galiléia. E por João foi batizado no Rio Jordão. O batismo de João, como a gente sabe, era batismo de arrependimento. Jesus veio de Nazaré da Galiléia, uma cidade rejeitada pelos judeus. Sua origem já era um choque. Ele não vem da Judéia nem da aristocracia religiosa de Jerusalém. E por que ele foi batizado se não tinha pecado? Ele foi batizado por causa da natureza do seu ministério, porque identificou-se conosco, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, assim como diz Isaías 53, versículo 6. O que acontece aqui no batismo, William Barclay, ele diz que acontecem 4 verdades importantes. Primeiro, o batismo de Jesus foi o momento da decisão. Aquele era o momento da decisão. Durante 30 anos, Jesus viveu como carpinteiro na cidade de Nazaré, desde a infância. Entretanto, tinha consciência da sua missão. Aos 12 anos, ele já alertava José e Maria acerca da sua missão. Contudo, nesse momento do batismo, era tempo de agir e iniciar o seu ministério. Seu batismo é o selo da decisão, do início do seu ministério. Segundo, o batismo de Jesus foi um momento também da identificação. Jesus veio ao mundo como nosso representante e fiador. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez pecado e maldição por nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Ele não foi batizado por pecados pessoais, mas pelos nossos pecados imputados a ele. Jesus foi batizado a fim de expressar sua identificação com o povo. Foi um momento de identificação. O batismo de Jesus foi um momento também de aprovação. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu, o Pai falou e o Espírito Santo desceu. Ali estava a Trindade referendando o seu ministério. O Pai afirma sua filiação e declara que em Jesus e na sua obra ele tem todo o seu prazer. Em quarto, o batismo de Jesus foi o momento da capacitação. Nesse momento, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Ele fica cheio do Espírito Santo. Jesus, como homem, precisou ser revestido com o poder do Espírito Santo. Ele foi batizado com esse poder no Jordão. Ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele retornou a Galiléia no poder do Espírito Santo. Ele agiu no poder do Espírito Santo na sinagoga. Ele foi ungido pelo Espírito para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo. Por fim, quarto e último lugar, o ministério de Jesus, ele é legitimado. Já dissemos, deixa eu lembrar aqui aos irmãos,
só os pontos. Que o ministério de Jesus é legitimado pelas Escrituras. O ministério de Jesus é legitimado pelo precursor. A gente vê que o mensageiro é aquele que exalta a Deus e é aquele que é anunciado nas Escrituras. O seu ministério é legitimado pelo seu próprio ministério, porque é um ministério poderoso, que ele batiza com o Espírito Santo. E por fim, o ministério de Jesus é legitimado pelo Pai. Versículo 9 ao versículo 11. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho amado do Pai. Versículo 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Aqui, meus irmãos, a Trindade é gloriosamente revelada nesse texto. Está Jesus ali, como eu dizia quinta-feira aqui no estudo bíblico. Está Jesus, aparece a voz do céu e o Espírito Santo desce sobre ele. A Trindade é gloriosamente revelada aqui. Quando o Filho identifica-se com o seu povo no batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce e o Pai fala. O Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, declarou que o Pai e o Filho são coiguais, coeternos e consubstanciais. Eles sempre tiveram plena comunhão na eternidade. Agora, no conselho da redenção, na eternidade, no pacto da graça, o Pai envia o Filho. O Filho se dispõe a fazer-se carne e se despojar da sua glória e assumir um corpo humano. A grande mensagem de Marcos é mostrar a estupenda verdade de que o Filho de Deus entrou no mundo como servo e veio para dar sua vida pelos pecadores. Jesus nasce pobre, num lar pobre, de uma mãe pobre, numa cidade pobre, para identificar-se com homens pobres. O Pai declara o seu amor pelo Filho, autenticando o seu ministério. A palavra amado não somente declara afeição, mas também traz a ideia de singularidade. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. João 3, versículo 35. A voz do céu proclama o inefável amor que existe entre o Pai e o Filho. A voz do céu aponta a completa aprovação do Pai à missão de Cristo como mediador e substituto. Em segundo lugar, Jesus é o Filho em quem o Pai tem todo o seu prazer. Versículo 11. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado. E por fim, ele diz: Em ti me comprazo, em ti tenho prazer. Nem todo filho amado é o deleite do pai. Davi amava Abisalão e foi capaz de chorar na sua morte amargamente. Mas Abisalão não era o deleite do seu pai. Jesus era o deleite do pai, não apenas o amado do pai. E de acordo com o adjetivo verbal aqui usado, esse amor é profundamente estabelecido e bem como continuamente ativo. Quero concluir essa exposição com as palavras de J.C. Hill, John Charles Hill, que ele nos leva a pensar. Eu queria que você pensasse sobre isso. Ao deixarmos essa passagem de Marcos, questionemos, perguntemos a nós mesmos, cada um a si, quanto já conhecemos por experiência das verdades que João Batista pregava. O que pensamos acerca de Cristo? Já sentimos a necessidade que temos dele e já nos refugiamos nele para termos paz com Deus? Jesus é Rei sobre os nossos corações e sobre tudo quanto diz respeito a nossas almas. Jesus é Rei do seu coração e de tudo quanto diz respeito à sua alma.
Uma outra pergunta ele deixa para pensarmos é: o que pensamos do Espírito Santo? O Espírito Santo já operou qualquer obra em seu coração? Ele já renovou você e já o transformou? Ele já nos tornou participantes da natureza divina e gozamos da plena comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E ele conclui dizendo: a vida e a morte dependem das nossas respostas a essas perguntas. Depende ou não depende? Romanos 8:9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é